Oi, pessoal, sou Eliana Aldi, da Auster, e estou aqui com o nosso time de psicólogos para o primeiro encontro do Fica Ok Podcast. Nós estamos hoje reunidos para falar sobre sentimentos difíceis, aqueles que tiram a gente do prumo. A conversa vai envolver 4 blocos. O primeiro, a gente vai falar sobre a raiva, depois sobre a intolerância, a inveja, sobre amar demais. Bom, para começar, eu vou pedir para os nossos psicólogos se apresentarem, para depois a gente começar a conversar. Lili. Ok, eu sou Liliana, sou psicóloga e trabalho na Auster no acompanhamento de casos. Olá, sou Thiago, sou psicólogo e faço os atendimentos clínicos lá. Ok, estou por aqui também para falar que eu trabalho na Auster e sou responsável pelas palestras que a gente costuma fazer. Isso. Então, pessoal, vamos começar sobre o tema raiva. Tiago, o que leva uma pessoa a ter raiva? Quando que ela pode ser prejudicial? Vamos entender um pouquinho como que esse sentimento mexe com a gente e como que ele pode nos desestabilizar. Bom, acho que a raiva é um sentimento normal, uma emoção normal, né? Ela faz parte aí da nossa gama de emoções, né? Eu acho que o grande desafio é como que a gente equilibra, né? Como tudo na vida, né? Mas a raiva, uma das principais causas que ela, né, que mobiliza isso nas pessoas é as situações de frustração, né? As provocações, aquele momento em que sabe que a gente não consegue lidar, né? Que a gente, se sente um pouco ameaçado, né? Então, a gente não tem recursos internos e a gente, então, vai para essa emoção, para a raiva, para tentar lidar com aquele externo que está ao nosso redor ali, né? Lógico que a raiva, ela causa muito e a gente consegue, né? É muito prejudicial, traz muito prejuízo ali para a vida das pessoas. Acho que é principal, tem uma questão da saúde, né? Não só mental, mas às vezes isso vai para o corpo também, né? Quantas vezes a gente está tenso, com raiva, e isso aparece fisicamente também na gente, né? Que libera de hormônios, né? Do estresse, né? Eu acho que tem a questão dos relacionamentos, né? Porque a gente está o tempo todo lidando com as pessoas, com o outro, né? Então, se a gente está com essa emoção, né, o tempo todo ali presente na relação com o outro, isso de alguma forma também vai afetar essa parte mais social, né? E a raiva cega, né, as pessoas, cega a razão, a pessoa não consegue pensar, não consegue, né, raciocinar, Sim, né? Fica sim. totalmente tomada pela raiva. E gera, né? Eu acho que tem a questão da violência, né? Assim, Da como que você lida com o outro, com aquilo que você às vezes não concorda, aquilo que você não consegue lidar, você vai para esse extremo, né? Dessa emoção e acaba sendo agressivo, acaba sendo não assertivo, né? Tem uma questão ali de uma violência semelhante com o outro ali, né? E a gente tem visto muito isso socialmente, né? A gente tem visto isso nesses episódios na rua, como as pessoas se tratam, na própria polarização política. A gente está vendo que extrapola a questão de estarmos aqui discutindo ideias diferentes e entramos numa guerra emocional. Então, a raiva também ela leva a isso, né? Ela não contida leva a uma guerra emocional. Sim, sim. E o que falta, às vezes, é o autocontrole da pessoa entender que ela tem este sentimento, que ela está sentindo a raiva e como que ela se autocontrola, né? Porque precisa, a partir da pessoa também, dela ter essa visão, esse autoconhecimento de dizer, nossa, estou ficando aqui muito raivoso, deixa eu né, sair um pouquinho para trás, deixa eu colocar o pé no freio. Né? Isso. Isso, o que eu acho que tem hoje, que a gente está vivendo hoje, é uma cultura da raiva. Parece que a raiva, a manifestar a raiva nos discursos, parece que é algo que está sendo valorizado, e não o contrário, que é a contenção da raiva, o entendimento da raiva, a percepção do que, por que eu estou sentindo aquilo. Por quê? Quer dizer, a pessoa acha que ela tem que vomitar a raiva, ao invés de entender a raiva. Né? Acho que falta uma mudança cultural nesse sentido. Né? E, às vezes, eu acho que se coloca nessa receita da raiva alguns ingredientes mais perigosos ainda. Por exemplo, a bebida.
né? Então, a pessoa bebe, aí é que ela perde mais o controle. Aí, numa situação que, naquele momento, surge a raiva, com a bebida, eu acho que fica pior, né? Para corrigir, para poder tratar a situação de uma maneira mais consciente, mais através do diálogo, através, né, de compartilhar ideias, enfim. Acho que também há alguns combinados com a raiva que a pioram, né? Sem dúvida, né? Se você está usando alguma coisa como álcool, ou mesmo algum remédio, alguma coisa, uma droga, você não tem nem condições de fazer esse raciocínio, né? De fazer essa Exato. contenção, né? Você não tem condições de parar, respirar, pensar, verdade. não. Pensar, né? Tomar uma decisão. Então, agora eu não vou fazer isso. Deixa eu esperar um pouco mais, deixa eu sair, né, de cena, deixa eu fazer alguma outra coisa até a raiva baixar. Você perde essa censura, né? Uhum. Acho que tem uma coisa importante que a Edna falou, que eu acho que é o autoconhecimento, né? Assim, a gente poder se identificar ali as nossas fragilidades, né? Aquilo que a gente talvez tenha mais dificuldade de lidar, né? Os momentos mais, né, desafiadores, que a gente às vezes falta um recurso ali para poder administrar, poder ter essa consciência, poder identificar que opa, eu preciso de alguma forma trabalhar isso, eu preciso conversar mais sobre isso, né? Te dá uma potencialidade, te dá uma garantia, talvez, de melhorar as relações, de poder cuidar melhor desse sentimento, dessa emoção, né? E aí, acho que a gente falou, né, um pouco dessa questão do físico, né? Da importância também, né? Porque, querendo ou não, às vezes o estresse está muito ligado, né? A raiva e o corpo, né? Se a gente exercita, se a gente vai para uma atividade física, de alguma forma a gente está liberando também essa energia. De uma maneira saudável. Saudável, saudável. Perfeito. Eu acho importante a gente pontuar isso, que a raiva ela pode levar a uma incontinência verbal, que é aquilo, eu falo tudo que eu penso sem censura e o outro tem que engolir aquilo. As pessoas acham que isto é ser transparente, e ser transparente não é vomitar a raiva, né? Ser transparente é você conseguir traduzir aquele sentimento, aquele momento, aquela frustração de uma maneira organizada que o outro possa entender o que está acontecendo. Sim. Muito legal isso. Sabe o que eu lembrei agora? Porque eu acho que tem isso também. A raiva é algo muito primitivo, né? A criança fica com raiva, fica com birra, né? E eu acho que quando isso aparece no adulto, é a parte primitiva dele. É a criança ali não conseguindo lidar com alguma situação, então vai para essa emoção, vai para esse sentimento, né? Então é um pouco daquilo que a gente carregou, veio lá da infância, né? É muito primitivo sentir raiva, né? A gente não tem outros recursos, senão a gente vai para a raiva, né? É exatamente isso. Não tendo recurso, no caso da criança, ela vai pôr tudo para fora. Acho que também tem uma coisa que as pessoas acham que elas têm o direito, né, de colocar os seus sentimentos, custe o que custar, seja o que for, né? E o outro tem que ter a tolerância para lidar com isso. Então, eu posso falar o que eu quero, eu tenho esse direito. E a gente tem que lembrar, né, que o meu direito de me expressar, como é que fica com o meu respeito ao outro, né? Porque a gente convive em sociedade, né, com várias pessoas e a gente não pode simplesmente só olhar para si próprio, né? Sim. Tem que levar em conta os relacionamentos, as outras pessoas, né? Isso mesmo. E, na verdade, Tiago, para a gente dar uma amarrada nisso tudo, como que a gente pode lidar melhor com a raiva? Quer dizer, que dicas a gente pode trazer para as pessoas que se percebem mais raivosas? Porque a gente se observando, a gente sabe, como é que eu lido com a raiva? Eu sou meio raivoso? Quando que a raiva aparece, né? Que dica a gente pode dar para as pessoas lidarem com isso? Acho que primeiro a pessoa que identificar que ela tem algo ali, essa raiva presente, né, de uma intensidade que está prejudicando, já é um grande passo, assim, né? Poder ter essa consciência e poder falar sobre isso, né? E falar, conversar, poder olhar para essa emoção. Eu acho que, como a gente falou também, acho que atividade física, né? Parece que não, mas essa questão do físico, do exercício, hoje está muito relacionada à saúde mental, né? Às emoções. Então, acho que quanto mais também você puder
ter esses momentos para exercitar, para fazer atividade física, para colocar, às vezes, o estresse nesse lugar, canalizar, né? Dar uma saída, né? Eu acho que isso ajuda bastante. E poder, né? Acho que fazer esse trabalho de autoconsciência, de poder conversar consigo mesmo, né? De poder, né, substituir, às vezes, os pensamentos, né? O que às vezes está muito fixo ali. Como que eu posso transformar esse pensamento em algo, né, mais positivo? Eu acho que é basicamente isso, assim. Eu acho que é... E, às vezes, acho que tem a questão do autocontrole que é difícil, está muito relacionado também à autoconsciência e tal, né? E a gente, hoje, para fazer autocontrole, é usar a nossa ferramenta, assim, que é respirar, né? Isso. A respiração é uma ferramenta que a gente carrega o tempo todo aqui, que a gente abre aqui, acessa e respira, né? E está muito ligado ao autocontrole. Então, às vezes, a gente está com uma situação com raiva, desafiadora ali, muito difícil. Opa, deixa eu parar e respirar um pouquinho, né? Deixa eu me ouvir, porque às vezes a gente não faz isso, né? E ainda mais quando está com raiva, né? Bom, então, de uma maneira geral, eu acho que o que foi falado aqui mostra o seguinte: a raiva é um sentimento natural, ele pode ser um sentimento que me faça apenas colocar para fora e, com isso, produzir um desgaste não só meu, como no entorno, nos relacionamentos. Porém, se a gente se conscientizar de que o primeiro passo é reconhecer que esse sentimento está presente e, antes de me expressar, eu ter aquele movimento de entender o que isto quer dizer a meu respeito, o que isto quer dizer sobre as relações. Esta parada que vai implicar em refletir, em respirar, ela pode ser fundamental na forma como você vai lidar com a raiva. A gente está vendo aqui que lidar com a raiva no impulso, sem elaborar o que está acontecendo, é a manifestação mais primitiva e mais infantil da raiva. E à medida que a gente amadurece, esse exercício de refletir e entender a raiva vai ajudar muito a gente a construir relações saudáveis. Não é que não tenho raiva, mas aquelas relações em que eu consiga entender, elaborar e dar um passo adiante no meu crescimento pessoal. Resumi um pouco, não? Sim. Bacana. Bom, a gente tem um outro tema que também é muito presente, que tem a ver com a intolerância. Eu acho que é um tema recorrente nesses tempos que a gente está vivendo, né? Parece que aquela tolerância zero é algo mais comum, mais frequente. E a ideia de que a gente possa interagir e também administrar este sentimento, acho que é um caminho bacana para a gente poder lidar com isso. Edna, se a gente pudesse definir como é que agem as pessoas intolerantes, qual a manifestação da intolerância? Bem, via de regra, as pessoas intolerantes, elas têm a tendência de rejeitar o que é diferente, de rejeitar aquilo que não é igual à forma como ela pensa ou sente, né? Então, essa é uma dificuldade importante, porque não considera o que o outro vai dizer, e se é diferente do que ela está falando, já vira um momento de intolerância. Além disso, a pessoa ela pode assim se sentir muito dona da verdade. A verdade dela, ela considera a única verdade que é válida nas discussões ou nas situações que ela está lá vivendo, né? Eu acho que também tem uma tendência de alimentar conflitos, que a pessoa intolerante ela é muito impaciente, ela não para pensar, né? Muitas vezes ela alimenta um conflito entre as pessoas de uma maneira exagerada, de uma maneira que não precisaria ser desta forma, né? Eu acho que mais ou menos em linhas gerais é isso. O que vocês acham de uma pessoa intolerante? Eu acho que o intolerante tem essa questão da empatia também, né? Assim, eu acho que o intolerante anula o outro, né? Assim, é só ele ali, né? Então, ele se basta, né? Assim, a verdade dele, a crença, as ideias. Então, acho que acaba anulando o outro ali. Né?
Eu acho que também tem uma questão que a pessoa intolerante, aquilo que ela acredita, acaba sendo muito rígida, né? Então, tende até ao fanatismo. E algumas pessoas que pregam, não, isso aqui está certo, tem que ser desse jeito. E aí não tem espaço, né? Para abertura, para flexibilidade, para ouvir o outro, como a gente falou, para entender o que o outro está sentindo, né? Só a sua verdade, e a sua verdade fica de uma forma totalmente, né, fora de controle aí. Também, eu tenho um exemplo muito interessante de uma pessoa que trabalha numa área comercial e que me disse o seguinte: olha, eu preciso que você me ajude pelo seguinte, quando uma pessoa começa a falar, da minha equipe de trabalho, que começa a falar, contar como foi a visita ao cliente, o que aconteceu, o que o cliente disse, o que no momento estava rolando, etc., a percepção do cliente, ele me disse, eu fico querendo falar para a pessoa o seguinte, cara, vamos para o último parágrafo? Eu falei para ele, qual que é o último parágrafo? Quanto que você vendeu nessa conversa? Nessa conversa. Então, parece também que o intolerante, ele tem um, digamos assim, um foco mais estreito. O que ele está interessado? Ele está interessado lá no resultado financeiro daquela conversa, né? E aí o resto tudo ele quer dispensar. Né? Uhum. E é interessante que uma vez uma cliente me disse, olha, eu sento para conversar com meu pai e quando ele me olha, o olhar dele me atravessa. E é essa sensação mesmo, porque a pessoa, eu não estou interessado, eu quero que a pessoa acabe logo. Então, eu estou olhando para a pessoa, mas eu estou conectado com o que eu quero, os meus pensamentos. Né? O que é importante para mim naquele momento. O que é importante para mim, que saco está ouvindo isso aqui. Então, realmente, eu não estou com um olhar que escuta. Né? Então, eu acho que tem um bloqueio aí de sentidos e de percepção e um estreitamento mesmo de interesses. E eu não sei se isso tem a ver com o momento que a pessoa está vivendo, porque se você também está num nível de ansiedade muito alto, você não consegue estar disponível para o outro. Você não consegue acolher, ouvir, empatizar. Sim. Tudo isso precisa de paciência. E a paciência... é o que o intolerante não tem. Né? A impaciência ali, a falta de paciência, ela também é uma característica da pessoa que é muito intolerante. Né? Então, vai direto ao último parágrafo, não me interessa nada disso, eu quero, né, saber do que eu preciso. Então, mas ele se acha eficiente. Eficiente, com certeza. O que eu acho mais difícil no intolerante é ele se perceber como intolerante. Né? É verdade. Porque o raivoso, ele percebe que ele está sentindo raiva. Né? O intolerante, ele só poderá perceber se vier uma crítica de alguém, de falar, pô, você não me escuta? Pô, você... Né? Ele acha que ele é eficiente, que ele tem que resolver as questões. Assim. Que tudo que vem ao contrário, né, vai estar atrapalhando. Vai atrapalhar. Então, ele não tem essa paciência para dizer para o outro, olha, deixa eu falar, né? Daqui a pouco eu te ouço, até ouvir o outro, né? Ele quer cortar logo o assunto e mesmo para o último capítulo, para o final do livro, né? Acho que tem essa coisa de ir sozinho, né? Ele vai ali pensando, por exemplo, o teu exemplo é ótimo, né? Assim, porque o intolerante, ele planeja ali o que ele quer, onde ele quer chegar, o que ele quer escutar, mas ele está sozinho, ele não consegue nem convidar a pessoa que está ali com ele para fazer esse caminho junto, né? Porque ele mesmo dá conta disso. Então, por isso que é tão difícil escutar, porque ele já sabe onde ele quer chegar, mas ele precisa compartilhar com a pessoa que está do lado dela. Olha, a gente vai chegar ali, então me conte mais sobre isso. Então, basicamente, o intolerante não constrói Não relações. constrói, Não caminha junto. Não caminha junto, Não faz a ponte. É isso. A gente pode dizer que o intolerante é uma pessoa, digamos, egocentrada? Sim, eu acho que o intolerante tem um pouco de eu me basto, assim, né? Porque essa não escutar o outro é um pouco isso, assim, né? De não, talvez, a minha verdade, aquilo que eu entendo, a minha crença, aquilo que eu entendo que é o certo, né? Assim, você não se permite, não está disponível para que o outro
tem para Tem falar, pra te oferecer. contribuir e tal. Então, acho que ele mesmo fica nessa posição de se bastar, né? Mas também pode ser uma defesa, né, Também, dessa pessoa. Ela quer colocar suas ideias, ela talvez em alguns momentos não se sente acolhida, não se sente integrada. Então, ela às vezes precisa ser tão né, Armada, né? armada e ao mesmo tempo tão incisiva, né? De se colocar de tal forma que o outro vai ouvir o que eu tenho que dizer, né? E de repente é uma forma de se autoafirmar. se autoafirmar. De se autoafirmar e de se sentir uma referência, de se sentir valorizado, de se sentir assim com prestígio, aceito, respeitado. Né? E não vai conseguir por esse caminho. Não. Né? E aí a gente já vai para outro lugar, né? Da insegurança, né? Talvez tenha um pouco isso também, Sim. né? Assim, como a Lili falou, né? Assim, então, se eu me permito, se eu estou disponível para o outro, isso pode ser ameaçador, né? Porque ele pode identificar coisas em mim que eu não quero, sei lá, né? Acho que tem um pouco pode ter um pouco dessa insegurança. É verdade. Isso. Não é? E eu acho assim, se a gente pudesse dar uma dica para as pessoas, como é que eu sei que eu sou intolerante? O que eu imagino? Como é que eu sei que eu sou intolerante? Eu estou aqui e eu estou o tempo inteiro fazendo uma crítica negativa do outro e das situações. Assim, e meio que desconfortável, pesado ter que aguentar esses relacionamentos. Então, porque eu acho importante isso, a pessoa se auto-observar. O que eu observo em mim que me faz falar, pô, eu sou intolerante mesmo. Tem a reclamação dos outros, né? Que eu até também posso não aceitar. Mas eu acho que o mais importante é eu perceber o quanto os outros me incomodam. Uhum. Né? Eu acho que é o maior sinal de intolerância. E também o quanto eu incomodo os outros, né? Com a minha intolerância. Porque nos relacionamentos, a maioria das pessoas diz isso, né? Estava justamente atendendo uma pessoa e diz, minha esposa não me ouve, né? Ela faz uma pergunta e quando eu começo a responder, ela fala pro meu filho, faça isso, você pegou o uniforme, você pegou o lanche. Aí eu tenho que... Ela volta para mim e fala, o que você estava dizendo mesmo? E eu falo isso várias vezes e chega uma hora que eu canso, né? Porque eu sinto que ela não me ouve, que ela é intolerante comigo, né? Que ela não está tendo paciência, né? De me integrar nessa conversa de fato e valorizar o que eu tenho a dizer. Né? Então, pensar no que os outros sentem, né? Diante de um relacionamento onde eu sou intolerante, né? Para com as pessoas ao meu redor. Né? É um desafio, né? O exercício da correção da intolerância. Né? Acho que, no final, a pessoa intolerante ela precisa exercitar de uma maneira tão ali incisiva para ela poder se modificar um pouquinho, que é ter paciência para ouvir o outro, né? Escutar até o final o que meu marido vai falar, tá certo? Pensar no que o outro está me dizendo, sem julgar o outro, né? Porque a tendência é nem ouvir e já julguei que você falou tudo que não me interessa, o que me interessa é o final da venda, né? Então, eu acho que um bom exercício e um desafio para as pessoas que são muito intolerantes é conseguir, né, pequenas metas, em pequenos momentos, e colocar uma âncora ali, um pensamento âncora. Vou ouvir esta pessoa, não vou julgar esta pessoa. Sabe? Um exercício de âncoras mentais, de frases, por exemplo, de conter um pouco, se vou esperar ouvi-la aqui, vou entender o que ela está me dizendo. Né? Às vezes, ele precisa desse exercício em pequenas etapas para que ele possa praticar esse outro lado, que ele tem. Ele é intolerante, mas ele tem um lado lá tolerante, que ele precisa achar dentro dele, né? Ele precisa treinar dentro dele. Né? E acho que tem uma frase, desculpa, que a intolerância gera intolerância. Né? Então, esse casal que está ali discutindo, né, interagindo, e acaba que um é impaciente, intolerante com o outro, e o outro fica intolerante com ele também, claro, né? Por tabela. Então, vai criando mesmo uma dinâmica de... círculo vicioso de intolerância. Né? Não, complementando, não é ouvir, mas ouvir aquilo que é o diferente, né? Assim, aquilo que eu talvez eu não percebi, o que eu não acredito, o que não vai contra, que não me interessa. Que é diferente do que eu penso. Que é diferente do que eu penso. Eu acho que essa é a tônica, né? A questão da intolerância está aí.
Há uma questão também muito maior, que é cada vez mais a gente ouve menos, né? A gente está o tempo olhando para o nosso aqui, tá? Que é diferente da intolerância, quando eu não consigo respeitar a opinião da Eliana, né? Não concordo, eu não respeito a crença, né? Assim, isso acho que vai para esse lugar de intolerância. Mas há um problema também, um desafio, que é cada vez menos a gente está escutando, a gente está o tempo todo aqui né, com a gente mesmo, pensando lá na frente, às vezes no automático, a pessoa falando e interagindo com esses equipamentos, com os equipamentos, né? A era digital, fazendo né? o que eu quero, ouvindo o que eu quero, vendo o que eu quero, né? Respondendo daquelas maneiras tortas aqui naqueles grupos de discussão, né? Então, eu acho assim que se a gente pudesse fazer um fechamento do que a gente deve fazer quando a gente percebe a intolerância como um padrão constante, né? Porque eu posso ter momentos de intolerância, isso é normal, esperado, mas a intolerância como padrão, o que vai acontecer? Ela vai levar a um afastamento geral das pessoas, vai levar a um isolamento, vai levar à solidão, ela vai levar a uma impossibilidade de troca humana, o que também vai gerar a imaturidade, vai gerar uma existência bem pobre de recursos do novo, né? Então, eu diria que a dica que a Edna deu, que é assim você construir essa habilidade, né? A gente vai perdendo também as habilidades. Isso a gente vê. Tudo aquilo que a gente treina, a gente fica bom, e aquilo que a gente não treina, a gente esquece e vai ficando pior, né? Vale para esporte, vale para tudo na vida. Então, da mesma maneira, essa habilidade de desenvolver a tolerância, ela vai unir as pessoas, ela vai construir relações, e a gente não é, né, uma andorinha não faz verão, a gente não está sozinho aí construindo as coisas. Então, se a gente quer construir tolerância, se a gente percebe que a intolerância tem sido um padrão constante, a primeira coisa é começar a treinar essa habilidade. E treinar essa habilidade é vamos de pouquinho aqui conseguir ouvir o diferente, vamos tentar polir naquilo que é diferente, algo que possa trazer valor, e vamos pensar o seguinte, eu não posso aguentar as pessoas, o que isso significa? Eu não posso aguentar o diferente? O que isso quer dizer? Que fragilidade é essa, né? Então, a gente pode se fortalecer, sim, na medida em que a gente treina a escuta, a empatia, que, no fundo, é a tolerância. É a tolerância. Né? É isso aí. Bom, a gente tem um outro tema que é muito importante, que é da inveja. As pessoas não falam da inveja. Todos nós temos que administrar esse sentimento, né? Mas há, sim, um preconceito em relação à inveja. Por quê? Há aquela coisa de que é feio ter inveja. Eu não sinto inveja, né? Então, a inveja é um sentimento, ele é tão assim, ele é tão discriminado que a gente não olha para ele, porque a gente não quer ser identificado com isso aí, né? Nega. Então, acho muito importante a gente falar sobre inveja, né? Porque, na verdade, ela vai estar presente nas relações, ela vai estar trazendo sofrimento, né? E aí, Tiago, se a gente pudesse, né, pensar um pouquinho, o que leva alguém a sentir inveja? Acho que a gente tem, talvez, até quando criança, assim, a gente já começa a acessar esse sentimento, essa emoção, né? Ainda mais quando chega o irmão, quando chega, né, o colega, às vezes na mesma idade, na escola, né? Assim, a inveja está presente desde da primeira infância, assim. A inveja é um pouco aquela emoção de a gente acessar aquela sensação de que está me faltando algo que o outro tem. Né? Isso. Eu estou dando conta aqui que eu não tenho isso, mas o outro tem. Né? Como que eu faço com esse vazio? Como que eu
como que eu lido com isso, né? Assim, então, e aí isso vai para a vida, né? Assim, depois na adolescência, né? A gente está o tempo todo, o adolescente que tem uma insegurança também está o tempo todo, né? Essa questão do corpo, eu sou de um jeito, eu não tenho aquilo que o outro tem. Porque eu não tenho aquele nariz que o outro tem, não tenho aquele olho, a minha pele, né? Quer dizer, é esse sentimento mesmo do que o outro tem algo especial. Agora, é sempre negativo, Edna, você acha? Olha, eu acho que não, né? Eu acho que a inveja é um sentimento normal que faz parte da dinâmica do ser humano. Então, às vezes você vai mesmo sentir inveja. Ai, puxa, olha que roupa linda, queria ter essa roupa. Puxa, você tem. A questão não é ter ou não ter. A questão é entender que muitas vezes quem sente inveja não olha para o que tem, só olha para fora. Então, o muito invejoso é aquele que só olha o carro do vizinho, a roupa da vizinha, a maneira de falar daquele colega, ou seja, ela tem condição, ela tem algo a mostrar também, mas o foco dela está sempre ali, um radar do outro, o que o outro tem, o que o outro não tem. Isso é um complicador, né? E nas mídias sociais? E nas mídias, o que mais então. acontece, né? Postar... eu estou em tal restaurante, com tal companhia, com tal roupa, me divertindo no tal show, né? E aí os outros que olham aquilo ficam pensando, puxa, por que eu não estou lá? O que ela tem que eu não tenho, né? O que ele tem que eu não tenho? E isso acontece o tempo todo. E eu acho que é a alimentação mesmo da comparação, né? E a comparação faz você olhar para fora e não para dentro, né? Isso. Esse que é o maior problema da inveja, nesse caso. Em especial no mundo digital. Isso. Porque aí não tem como a gente, né? O que é fake, o que é real, e a gente fica no meio desse dilema. E aí, como é importante a gente reconhecer isso na gente também, né? Espera um pouquinho, espera aí, o que eu tenho? E estimular a comparação. É verdade. O estímulo à comparação, né? E isto faz com que a gente perca a referência eu. Exatamente. O meu caminho, a minha história, a minha vida, os meus valores. E eu passo a ter tantas referências quantos ídolos existem. E as mídias sociais, elas facilitam muito isso, elas estimulam muito isso. A comparação. E essa é a inveja consumidora, né? Que a gente fala. Isso. Aquela que faz com que a pessoa sofra, que fique cega, né? Para tudo e só pense, né? Naquilo que eu quero adquirir naquele momento. Em vez de, né, poder procurar valorizar, como você falou, valorizar os meus valores, aquilo que eu posso fazer e também servir de inspiração, né? Isso. Né? Porque, por exemplo, hoje a gente fala assim, que carro bonito que você tem, né, Edna? Achei super bonito, né? Isso não quer dizer que a Edna tem um carro bonito, então, né, não pode ter um carro bonito, né? Eu que tenho que ter um carro bonito. Não, bacana. Bacana que você tem esse carro. Acho, né, de repente eu posso pensar o que eu vou fazer se eu quero ter um carro ou não. Pode ser que eu não queira ter um carro, né, igual ao seu, né? Mas isso não impede que eu ache bonito, isso não impede que eu valorize, né? E acha que você fez uma boa escolha, tem bom gosto, né? Enfim. Mas você falou de inspiração, porque eu acho que tem esta inveja que me leva a escolher aqueles valores e aquelas pessoas que representam aqueles valores na forma da admiração e na forma da inspiração. Né? Aquelas pessoas me inspiram para que eu possa desenvolver aquelas habilidades, aquelas atitudes, aquelas ações que promovem algo que eu valorizo. Então, eu também acho que a gente tem que pontuar esse aspecto da inveja. Verdade. A inveja que me inspira a ser melhor, né? Eu ter como é que a gente fala? Não é modelos... referências, o que motiva, né? Referências, né? Exemplo, né? Daquilo que o outro... do comportamento do outro, daquela habilidade que eu acho tão bacana, né? E, de repente, eu posso exercitar também, quem sabe? Eu posso alcançar. Então, a pessoa tem bom gosto, a pessoa é educada, a pessoa faz as coisas direito, é detalhista, é organizado, né? Perfeccionista, né? Então a gente fala, não, isso aqui é bacana,
né? Eu quero Aquilo me inspira. aquilo, eu quero aproveitar e quem sabe eu consiga, né? Quem sabe eu consigo, né? E lembrar dessa pessoa naqueles momentos que você precisa. Puxa vida, olha, a gente faz isso, olha, se fosse tal pessoa organizada aqui com essa minha gaveta, ia ficar uma maravilha, né? A gente até usa como referência, às vezes, quando a gente está ali fazendo alguma atividade que lembre aquele valor que a gente observou no outro. Queria contar para vocês que eu fui uma criança muito tímida e uma adolescente muito tímida. Não falava em público, nada disso. Mas eu ficava assim encantada de ver as colegas que eram assim presidentes do Grêmio, subiam no palco. Aquilo assim, eu ficava deslumbrada com aquilo. E aí eu comecei a fazer o seguinte em casa. Eu tinha uma lousa e eu então eu via como elas faziam, como elas falavam, e eu tinha uma lousa, então eu pegava o material da escola e eu ia para a lousa e eu dava aulas e dizia, mas você, o que você disse mesmo? Então, aqui eu fazia um teatro, mas num teatro, como não tinha ninguém ali, em que eu podia ser esta pessoa que eu via aquelas pessoas serem, né? E eu acho que isso foi um bom exercício para destravar, porque ali não tinha censura, né? Não tinha o medo social, né? Então, eu sinto que a inveja, nesse sentido da admiração, porque eu acho que a admiração é uma forma de inveja, né? Aquilo foi muito importante para desenvolver esses recursos de comunicação, né? Então, a questão não é ter inveja, é o que eu faço dela, né? Isso me lembra, assim, coisas também de infância que você falou, né? Por exemplo, a minha mãe sempre foi uma ótima desenhista, pintora, né? Assim, tudo super caprichado. E eu não consigo desenhar nada, né? Tudo com régua. E eu sempre pensava, puxa vida, por que eu não herdei, né? Essa habilidade tão bacana. E eu achei interessante, porque nessas conversas eu falava, mas por que eu não tenho essa habilidade? Por que eu não herdei isso de você? E a minha mãe tinha muita paciência, né? Ela dizia, não, você tem outras qualidades, né? E que você vai descobrir as suas qualidades, né? De repente não é aquela. Né? Então você pode querer ter aquela habilidade, você não vai conseguir chegar igualmente, né? Fazer igual a outra pessoa. Você pode chegar próximo até ou não, mas você tem outras habilidades, né? E isso que é importante, porque aí você pode olhar para isso, né? E não ficar desejando aquilo que o outro tem, né? Porque às vezes é isso, né? A gente está sempre comparando, olhando para o outro, né? E poder assumir que talvez, olha, isso não, acho que eu não vou conseguir, né? Mas eu tenho tantas outras coisas, eu consigo identificar tantos potenciais, né? E aí mudar esse óculos, né? Da falta e colocar no que você já tem, no que é a tua potência, né? Acho que isso diminui um pouco dessa comparação. Né? Isso. E tem isso que você colocou. Bom, eu preciso ser. Na verdade, o que você está colocando é o seguinte: eu preciso ter um certo nível de realismo. Né? Por quê? Porque do ponto de vista assim do imaginário, o céu é o limite, né? Aí eu entro nas mídias sociais, vejo aquelas coisas, né, maravilhosas e aquilo me parece a realidade. Então essa acomodação entre o que eu imagino e o que é possível. Né? O mundo real. O mundo real. E o mundo virtual, né? Essa distância. O ideal, né? O ideal, né? O mundo virtual, o mundo ideal. E o que eu tenho, a minha realidade, o aqui e agora, né? Isso confunde a gente. É o imaginário nos confunde, né? Então, é importante a gente fazer essa correção, né? Então, fechando um pouco a questão da inveja aqui, tá? Eu acho que a gente precisa parar de discriminar a inveja. Né? Ela faz parte daqueles sentimentos desencadeados pelo fato que a gente não está só no mundo, está cercado, né, de uma série de outras pessoas e situações com as quais a gente tem o relacionamento e tem referências. Né? Então, o importante não é a inveja em si, o importante é o que eu faço dela. O que eu faço dela me constrói ou o que eu faço dela me destrói, né? O que eu faço dela acaba me fazendo ficar deprimido e desconsolado, ou o que eu faço dela me leva a me inspirar em pessoas e objetivos que eu vou buscar e que são viáveis do ponto de vista de um
um centramento na realidade, né? Então, não discrimine a inveja, só entenda o que ela quer dizer, o que ela está falando para você, né? Esses sentimentos falam com a gente, né? É verdade. Bom, como último tema de hoje, nós vamos falar sobre um sentimento que a gente acha mágico, né? Que é o amor, mas o amar demais, né? O amar demais tem algumas características enquanto comportamento que levam a gente a pensar, espera um pouquinho, o que isso quer dizer deste ser que ama demais? Os românticos acham isso lindíssimo, né? No século passado, no início do século passado, a gente tinha aqueles autores românticos que, de paixão, morriam tísicos só de olhar aquela mulher amada passando, né? Então, isso era muito valorizado, né? Mas o amar demais causa sofrimento, muito sofrimento. E eu acho que é importante a gente entender por que isso, como isso acontece. Como é que a gente distingue, Lili, amor saudável de amor patológico? Eu acho que as pessoas têm, muitas vezes confundem, né? O amor saudável, o amor que é o cuidado, que é aquela afeição, com aquele sentimento que, né, cega também, né? Aquela paixão que cega, aquele comportamento que muitas vezes faz com que eu queira exercer controle sobre o outro, né? Que eu sinta que o outro é meu, eu possuo o outro. Esse é o amor complicado, né? Porque esse amor faz com que eu prenda o outro, que eu faça o outro sofrer, que eu sofra, né? E acabe adoecendo. Então, isso tem estudos sobre isso, né? Grupos de apoio sobre pessoas que amam demais, né? Sim, Que tem essa verdade. visão exagerada do amor, né? Isso é uma mistura, né? A pessoa acha que, então, ela tem que controlar o outro para ela poder se sentir que o outro é parte dela, que ela não está perdendo o outro, né? Porque tem um medo muito grande dessa perda também no amor patológico. E, ao mesmo tempo, ela acha que quando tem essa dinâmica nesse relacionamento de amor patológico, muitas vezes o companheiro, a companheira que é alvo desse amor patológico, também se engancha nisso, né? E fica, vamos dizer, fazendo aquilo que o outro quer, né? Então, você não pode usar o celular, eu não quero que você saia com essa roupa curta, eu não quero que você fale com ninguém, eu não quero que você vá na casa da sua família. Fica cerceando, né, o outro com esse controle mesmo, né? Então, esse é um aprisionamento. E muitas vezes as pessoas não percebem isso, às vezes começam a perceber isso em última instância, né? Seja estão presas, seja com a violência, que pode gerar violência, né? E muitas vezes também a pessoa não consegue se perceber, né? Só a sua autoestima fica zerada, né? Porque ela vive em função desse parceiro, dessa parceira que controla e que tem esse amor patológico. Vocês acham que é falta de amor por si mesmo, não? Eu acho que a pessoa, você olha uma pessoa que está sofrendo, que tem essa questão do amor, ela é diluída, assim, né? Ela desaparece um pouco. Ela desaparece. Quem fica ali não tem uma identidade, né? Essa pessoa é muito o que o outro funciona, o outro quer, né? Então, tem algo muito, acho que vai até além de uma autoestima ali. Ela não consegue, talvez, se perceber enquanto, né, uma pessoa com desejos, com vontades, com quereres, né? Então, um amor patológico, né? Assim, é um pouco você não diluir mesmo, assim, você não existe na relação. O outro existe, né? A vontade do outro, o desejo do outro. Né? E aí fica uma dependência, né? Porque se eu não existo, eu não consigo me identificar, eu não sei quem eu sou, o que eu gosto, estou vivendo a vida do outro, né? Imagina se eu perder esse outro, né? Como vai ser a minha vida, né? O que eu vou fazer? É uma sensação de desamparo, né? Porque enorme. O outro é o grande para ela, né? Então ela precisa desse amor porque é o que dá essa falsa segurança, porque sozinha ela não daria conta, né? De viver, de dar conta da vida, né? Você sabe que uma vez uma pessoa, uma mulher que tinha uma situação dessa, de um amor exagerado, de um sofrimento pelo outro absurdo, ela foi ao médico e
quando ela voltou da consulta, ela foi num médico dessas abordagens mais holísticas, isso. E ela falou, eu falei, e aí, o que o médico achou, né? Ela falou, bem, ele disse que eu não aterrei ainda, né? Aí ele explicou, quer dizer, o que ele quis dizer com o não aterrei? É isso mesmo, porque quando você é você aterrou, né? Você, quer dizer, ela é um ser fluido, né? Um ser que não aterrou é um ser fluido, um ser que não tem o pé na realidade, que não se constituiu, né? Eu falei, bom, então vamos aterrar, né? Quer dizer, vamos ter uma identidade, vamos construir esse eu. Isso. É o que você falou, é uma coisa mais antiga, é uma coisa de construção do eu e da identidade, né? É uma coisa que não está ainda estruturada para poder se relacionar. É como se o amadurecimento ficou lá para trás, ela não amadureceu. Então, é um adulto, mas ela tem uma ideia, uma crença sobre o amor que está vinculada lá à sua infância, quando a gente quer a mãe só para a gente, a mãe é minha, não é de ninguém. Não, exatamente. Naquela fase que o bebê, né, o bebê ele está mamando, quando ele para de mamar, o que acontece para ele? Para ele, a mãe sumiu, ele perdeu a mãe, né? Quer dizer, e ele acha que a teta é dele. Exatamente. Né? Aí, quando o relacionamento dele com a mãe é de posse daquela teta que é importante para a existência dele. E que o satisfaz, né? Porque faz parte. Alimenta, faz parte. E aí, o que vai acontecendo ao longo do desenvolvimento? Ele vai podendo existir sem a teta. Digamos que essa pessoa está nesta fase. Ela só consegue existir com a teta. Estando com o outro com o outro. Né? Ou seja, ela está num nível assim do desenvolvimento mesmo, do eu, emocional, da identidade, né? Emocional, ainda muito primitivo. Né? Um excesso de apego, né? Excesso de apego. Essa necessidade do apego para existir, né? E a gente vê finais muito trágicos das relações, né? A gente vê desenvolvimento de quadros de depressão na separação, de ideação suicida. A gente vê níveis de sofrimento altíssimos, né? Porque, claro, a hora que eu atrelo na teta, eu sinto que eu tenho alimento, nutrição, aconchego, segurança, satisfação. Eu existo naquele colo. Nessas relações tem muito a tendência daquele que ama exageradamente colocar no outro a responsabilidade, né? Então, olha, você é tudo para mim, se você for embora, né, eu vou ficar mal, você que é meu salvador, minha salvadora. Isso alimenta na outra pessoa aquele sentido de importância, né? Eu vou fazer a diferença nessa relação. E a pessoa não consegue enxergar, né? Que está sendo alvo mesmo de alguma coisa que é exagerada. É um sofrimento absurdo. A ideia de que o exagero é uma prova de amor. Então, se eu amo, eu vou fazer tudo, né, de um jeito exagerado. Esse é o amor verdadeiro. Esse é o amor verdadeiro. Com várias manifestações de importância, né? E esse é o amor patológico. Né? Então, olha infantil, como... Né? Muito infantil. Como essa pessoa precisa trabalhar fortemente essa questão dessa crença, porque é mudar toda uma crença, né? É mudar um jeito de funcionar para ela poder entender um amor verdadeiro, um amor genuíno. Né? Então, também é um desafio de crescimento. Né? Ela precisa dar saltos de crescimento emocional para que ela possa estabelecer relações e relacionamentos saudáveis. Né? E aí, gente, como que faz para superar esse sofrimento de amar demais? Acho que começa percebendo, né, como toda dependência, que aquele comportamento, aquele jeito de pensar, de sentir, de acreditar, né, é um problema. É uma adição. É uma adicção, exatamente. É um problema, é alguma coisa que está interferindo, né, e que eu preciso fazer alguma coisa a respeito. Né? Então, esse reconhecimento é o primeiro passo, né, como em todas as outras situações. E depois poder separar, né, aquilo que é real daquilo que é imaginação, né? Daquilo que eu idealizo, daquilo que eu desejo e daquilo que é real, daquilo que eu posso fazer, aquilo que o outro pode fazer, né?
ter mesmo essa noção de limites, né? Que, como a gente falou aqui, né? A teta, né, é minha, então eu não tenho distinção, né? Não tem limite. Sou eu e a teta, não. É uma coisa só, né? Isso acho que é o desafio, né? Porque quando você entra, tem que entender que talvez você vai ter que lidar com luto, né? Com algo que você não vai ter, né? É verdade. Você não vai ter aquele prazer o tempo todo, aquela teta o tempo todo. Você vai ter que buscar outros lugares, outras fontes. Outras fontes, né? De prazer e Como satisfação. na relação, né? Essa pessoa não pode ser a única fonte de prazer, de satisfação, né? Na vida adulta a gente divide isso. A gente vai para outros lugares, a gente, né, transita por outras coisas, pela profissão, pelo estudo e tal. Não fica só na relação, né, afetiva, amorosa, né? E para fazer isso a gente tem que se abdicar de algumas coisas e às vezes traz sofrimento, né? Porque a gente tem que abrir mão, fazer escolhas, perder, lidar com a frustração. Lidar com a frustração. Lidar com o luto. Tem um luto isso. Tem. A hora que eu descubro que esse meu desejo ele é irrealizável. Eu não vou conseguir construir essa relação de dependência que vai me nutrir para o resto da vida, né? Tem um luto e todo luto envolve depressão. Né? Então, se eu puder resumir aqui o que a gente falou do amar demais, que na verdade nós estamos falando de um amor patológico, né? Então, este é um sinal de que eu não cumpri um processo de amadurecimento, de identidade, que é aquilo que vai me trazer satisfação e segurança. Isso significa que eu parei lá num estágio em que tinha um colo, em que tinha um alimento, que não precisava fazer nada, eu precisava ficar ali, bem grudada com aquele ser que me nutria, né? Isso funcionou por um tempo e isso é parte do nosso desenvolvimento, mas trazer isto para a vida adulta gera tanto sofrimento e tanta impossibilidade da gente usufruir de tudo aquilo que a identidade resolvida nos permite atingir. Então, eu diria que se você percebe que há um exagero na questão do amor, é importantíssimo trabalhar isto, é importantíssimo olhar para si e começar a dar os primeiros passos no sentido de buscar aquilo que me liga ao mundo, que não pode ser um ser humano, né? Ampliar este horizonte. Ampliar este horizonte, Tiago falou, né? Vai envolver perdas, né? Até a perda desta ilusão de que era possível eu viver nessa dependência. Eu acho que começar a entender isto e a buscar o caminho que é o caminho de exercitar, buscar no mundo outros vínculos. Vínculos são preciosidades. Vínculos, quanto mais eles se multiplicam, mais chances eu tenho de ser feliz. Então, se você identifica que amor demais está presente, atenção, um sinal vermelho, né? Mas a boa notícia, gente, é que em todos esses sentimentos que a gente viu aqui que causam sofrimento, eles estão aí para nos falar alguma coisa. Eles estão aí para nos dizer que o caminho que a gente está trilhando, ele precisa de uma correção de curso, né? E toda correção de curso é difícil, porque mudar é difícil. Né? Mas a correção de curso vai fazer com que a gente retire daquele sentimento doloroso todo o ensinamento que ele pode nos trazer para nos fazer melhores. Vocês gostariam de falar alguma coisa para a gente encerrar? Eu acho que é importante essa colocação, né, que a gente não desanimar quando a gente olhar para si, perceber que a gente tem aquela característica, conseguir me identificar com isso, com aquilo, né, que a gente falou aqui, porque somos humanos, né? Temos todas as possibilidades de encontrar sentimentos e situações
que não são tão agradáveis ou não estão nos fazendo bem. Isso faz parte, né? Então vamos fazer essa correção mesmo de rota aí, né? E pensar que tudo é possível, né? Desde que a gente queira fazer esse investimento no autoconhecimento e na melhora, né? Na mudança. Eu acho que eu iria por esse caminho. Acho que essas emoções, sentimentos é inerente ao ser humano. Assim. Então, o primeiro ponto é você poder aceitar, né? Aceitar que você sente raiva, que você sente inveja, né? Que às vezes você, em algumas relações, você dosa um pouco a mais e se entrega e se esquece, né? Então, acho que é poder se permitir entrar em contato com isso. Porque acho que quando a gente entra em contato, já é um grande passo, né? A gente começa a olhar, começa a se ver, se enxergar, conversa sobre isso, busca ajuda, né? Então, se permitir aceitar que essas emoções fazem parte da gente. Né? É isso aí. E eu complementaria o que você está dizendo, Tiago, dizendo, olha, não sofra sozinho. Compartilha, seja com o seu melhor amigo, aquela pessoa que você confia, que você avalia como uma pessoa que pode lhe trazer um bom conselho, uma boa observação. Então, compartilha com alguém que pode te ajudar. Isso é muito importante. A gente não precisa estar sozinho na luta da correção da rota de quem somos nós. Isso. Então, gente, esse aqui foi um primeiro passo neste caminho de falar sobre sentimentos, né? A gente tem que se alfabetizar com relação aos sentimentos, ao que eles fazem com a gente, a conversar com os sentimentos. Isso tem que passar a fazer parte muito mais da vida da gente. Nós, aqui na Auster, esta é uma das nossas equipes, o nosso trabalho é esse, né? O nosso trabalho é ajudar as pessoas no sentido de se conhecerem melhor e, com isso, conquistarem todas as possibilidades que a vida nos oferece. Estamos lá para isso. Contem conosco.